Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do 44º Exame de Ordem. Hoje nós vamos conhecer a Tatiana Pontes, que escolheu o Direito do Trabalho. Na segunda fase, nós vamos entender tudo o que ela fez, a sua estratégia para conquistar a tão sonhada aprovação. Tatiana, seja muito bem-vinda, meus parabéns, viu? Se apresente para nós. Oi, Lívia, muito obrigada. Obrigada a toda a equipe da Estratégia. Então, meu nome é Tatiana, eu sou de Ariquemes, Rondônia. Eu optei em fazer a segunda fase em Direito do Trabalho, né, inclusive mentoria com a professora Priscila Ferreira. E estou muito feliz com a aprovação, com certeza. Ter acreditado na Estratégia OAB, para mim, foi uma das melhores coisas, né, que eu fiz. E a disciplina, né, que a gente aprende isso também com o curso, não só seguir o cronograma. Então, eu estou muito feliz pela aprovação, realizada, né, então eu só estou aqui nas melhores energias. Tenho certeza disso, Tatiana. A melhor escolha que te trouxe aqui a esse resultado ia dar essa entrevista para nós. Se está aqui, é sinônimo de sucesso, que deu tudo certo. Conta pra gente então o início, né, dessa sua trajetória, Tatiana. Eu não sei se você é formada há muito tempo, se ainda está fazendo a faculdade de Direito, mas como surgiu, né, a sua decisão, o momento correto para começar a estudar para a OAB e como que você conheceu a estratégia? Então, eu já venho de uma outra formação. Em 2024, eu iniciei a transição de carreira, né? Eu trabalhava no ramo bancário e, por ser portadora de diploma, eu estava fazendo direito e nessa mesma época de 2024, que veio a Black e tudo mais, eu optei pela estratégia depois de ter feito várias pesquisas, né, de cursinho, principalmente o que me fez assim foi a didática, né, a pedagogia do estratégia e os LDIs, né, só adentrando essa sua pergunta para ser mais exata, o que me fez optar pela estratégia foi de fato os LDI, não é porque você me perguntou, mas foram eles sim, principalmente porque quando eu optei pela estratégia o ano passado, eu ainda não sabia qual o exame que eu ia fazer, se eu ia se eu ia conseguir terminar a faculdade esse ano, por ser portadora de diploma, minha grade não estava pronta, mudei de faculdade também, enfim. Tinha N pontos de interrogação. Porém, o que eu defini foi o cursinho, foi a optar pelo estratégia OAB. E aqui na minha região, na faculdade, não é comum, não as pessoas optam por outros cursos. E eu o tempo todo eu estava muito certa de que era o estratégia que ia me ajudar, não só, né, como eu mencionei, o fato da transição de carreira, eu troquei de faculdade, eu não sabia qual exame eu ia fazer, eu só sabia que ia ser estratégia, e foi assim, foi decidido. Quando foi no início desse ano, em março, que eu sentei com o meu coordenador do curso, ele falou, não, você vai terminar esse ano, né, estudando à tarde e à noite, e foi aí que eu falei, não, então eu vou fazer o 44º, esse vai ser o meu exame. E eu desde abril, eu já peguei as trilhas, né, de estudo. Para mim, eu não fiz o 43, né, porque eu acho, como eu até então não sabia ainda qual exame eu faria, então eu não tinha feito inscrição nem nada. Então, eu nesse semestre eu estou no 10º período também, então só para frisar, então eu estava eu estava tendo provas, trabalhos, estágios, o cronograma da OAB e tudo que tem assim de direito, mais a vida pessoal, enfim. Então, eu tive uma dificuldade tremenda para vencer a procrastinação. Não foi vencer a FGV. Então, eu sou muito grata à estratégia, porque a aprovação, ela veio uma consequência. Eu sabia que isso ia acontecer porque eu confiei de olhos fechados. E o fato de eu confiar de olhos fechados, eu sabia que eu precisava fazer a minha parte, o estratégia ia fazer a parte dele, automaticamente eu ia chegar no resultado final, que era a aprovação.
Porém, nesse tempo, com tudo essa correria, vencer a procrastinação foi a coisa que doeu, foi a coisa que foi muito difícil para mim, porque isso foi uma conquista pessoal. Como eu falei para a professora Priscila, que foi a minha mentora na primeira e na segunda fase, eu falei para ela, olha, a metodologia do estratégia, ela vai muito além da aprovação de um exame de ordem, ela, ela proporciona para a gente uma realização, um desejo, um resgate pessoal da autoestima, do senso de capacidade, que não, não consegui ainda descrever a sensação que me proporcionou. O curso, né, a metodologia do estratégia, como que ele me ajudou a vencer essa procrastinação? Foi através dos LDIs. Por quê? Eu tinha o meu cronograma que eu recebia toda semana, enfim. Esse cronograma eu imprimia e eu visualizava, eu sou uma pessoa muito visual, então o LDI, ele me dá essa liberdade. Ele me dá essa liberdade de estudar como eu quero e na hora que eu quiser. É claro, eu tinha a disciplina, o horário, tudo, mas se eu soubesse que naquele dia aconteceu alguma coisa, choveu trovoadas, o LDI, ele me dava um mecanismo para me vencer a procrastinação. Por quê? Porque eu tinha aquela liberdade de falar assim, não, eu só não vou estudar agora se eu não quiser. Então, Lívia, essa ferramenta do LDI, e independente, se eu quisesse assistir vídeo, eu assistia, se eu tivesse fora de área, se eu quisesse ler, eu tinha o material de leitura, eu tinha um mapa mental, eu tinha os tópicos, eu tinha por dia, por matéria, por assunto, enfim. Então, eu até brinquei com umas amigas minhas da faculdade quando falaram assim, que é isso? Que cursinho é esse, estratégia e tudo mais? Eu falei assim, esse é o cursinho estrategicamente feito para mim, porque o LD, ele me proporcionou isso. Eu costumo, assim, eu tenho a minha convicção de que o LDI, ele foi como se fosse o meu escudo, né? Então, eu sou muito grata por isso, porque saber que a gente fez uma escolha bem feita, né, uma escolha correta, é como eu falei, ela vai muito além da aprovação, né? Foi assim uma conquista pessoal que isso eu vou levar para outras, né, para outras áreas, para outros momentos, para outros desafios que vêm agora após o término da faculdade. Então, é isso. Maravilhoso. E o LDI se encaixa na sua rotina, porque dentro dele existem diversas ferramentas, texto, vídeo, trilha. Então você consegue adaptar e, como você disse, né, só dependia de você. Era você ter a Isso, disciplina, né, e a sua constância. A forma e o estava fato ali para ser usada. exatamente, e o fato de eu ter o LDI na mão para mim escolher, né, aquele dia, hoje no meu cronograma é constitucional, e eu poder ir lá no LDI, baixar só o constitucional, só a matéria daquele dia, só o vídeo, ou só o mapa mental, para mim pegar e estudar com a lei seca. Então, essa liberdade acabou que todos os campos aqui que eu podia me auto-sabotar, eles foram se secando. Então, eu falava assim, eu não vou estudar porque não tem internet. Não, baixa o conteúdo escrito, baixa a trilha, enfim. Então, todos esses braços que o LDI me proporcionou foram fazendo com que esses campos, né, da autossabotagem, da procrastinação, eles fossem secando, eles fossem cessando e falava, não, agora você só tem que ir lá e fazer o que a estratégia está te pedindo, né? Só estuda o que está ali, do jeito que está ali, faz a sua parte, que o resultado é consequência. Não tem como ser diferente. E foi exatamente o que aconteceu. Tatiane, quais foram as principais diferenças no seu estudo, na sua rotina de estudos entre a primeira e a segunda fase?
Então, eu vim muito focada. Uma coisa também que o LDI, ele acaba, é como uma academia, né? Todos os dias um pouco, você acaba virando rotina. Então, o fato de eu ter um cronograma, de eu saber que hoje eu tenho que estudar consumidor, o direito do trabalho, enfim, o fato de eu ter, né, esse cronograma para mim ter que cumprir como meta, como um desafio, isso eu vim trazendo na primeira quanto na segunda fase. Então, eu tive muita disciplina, né, de cumprir esses cronogramas, não deixava acumular, não deixava de um dia para o outro, enfim. Então, tanto na primeira fase, religiosamente, eu cumpria, né, a disciplina, que eu costumo dizer, e para a segunda fase, principalmente, eu tenho, assim, uma coisa que eu acho que me deu muito certo, foi me blindar. Como assim? Na primeira fase também eu me blindei muito, porque é muito achismo, é muita opinião, ai, faz tal coisa, compra tal material, aquelas questões tal. Então, assim, uma coisa que eu tive muito cuidado foi para me blindar. Tanto na faculdade, agora no 10º período eu tive aula de Direito do Trabalho Processual, então eu remanejei a disciplina para mim fazer pós segunda fase, por quê? Porque a matéria ela era totalmente prática. Então eu não queria misturar, eu não queria que o meu cérebro entendesse que existia uma forma de fazer peça diferente do que a Priscila estava me ensinando, né? O meu estágio no escritório que eu estava fazendo também, eu pedi para me deixar com coisas administrativas, para mim não mexer com peças, para mim não mexer com nada assim, justamente porque a religiosidade, a disciplina de eu falar, não, eu só, nesse momento, eu só preciso absorver conteúdo do estratégia. Então, tanto na primeira fase quanto na segunda, eu fui muito fiel. Eu não admiti ter amantes nesse relacionamento. E eu acho que isso deu muito certo. Porque, principalmente, Lívia, na segunda fase, a peça que a FGV quer não é uma peça da prática, não é uma peça que juridicamente nós temos que fazer nos moldes, né, que o sistema judiciário merece, né, explicado, ordenado, tarará, tarará. A gente precisa fazer só o que a FGV está pedindo, entendeu? Então, o curso, ele também me proporcionou a colocar aqui na minha cabeça que eu não precisava fazer bonitinho, preocupar com estética e tudo mais. E deu muito certo. Essa minha rotina, né, de estudos, me blindar, ser muito fiel ao conteúdo que o estratégia estava me passando. Nada de, eu vou pegar aqui um sistema de questões do X, fazer um simulado do Y. Não, não, eu não admiti nenhuma autocontaminação, porque eu sabia que isso lá na prova e eu poderia ler uma questão que falava assim, mas eu vi tal coisa uma vez, assim, e agora? Então eu vim como se eu tivesse aqui aprendendo um idioma. Só tem daquele jeito e não existe outra forma mais de aprender, né? E deu muito certo para mim. Por quê? Penso eu, né? Na segunda fase, quando você fala que você está estudando para a OAB, todo mundo acha que o que deu certo para mim vai ter que dar certo para todo mundo, né? Então, o fato, como eu falei, do LDI, de eu ter me encontrado com ele, foi justamente para mim me conhecer. Qual que é a forma que eu absorvo o conteúdo? Qual que é a forma que eu aprendo? É vendo, ouvindo, é assistindo, né, no caso. Então, eu automaticamente eu tive a percepção de falar assim, não, peraí, eu consigo aprender mais com a linguagem dos professores, vendo eles, né, falando, ouvindo, assistindo, do que lendo propriamente os LDIs, e automaticamente se eu estou assistindo, eu estou com os mapas mentais, então assim, o leque de oportunidades que o LDI me trouxe para mim poder decidir e para mim me conhecer. Falar, não, peraí, Tatiana, você
aprende de tal forma. Então, o LDI, ele também me trouxe essas ferramentas, né, de me conhecer para que eu pudesse vencer a autossabotagem, como eu falei anteriormente. É como se eles fossem fechando, encurralando você assim no cantinho e falava assim, olha, agora é você, LDI e Tatiana, Tatiana e LDI, você só tem uma escolha, você vai ter que aprender o conteúdo para passar. Foi, Tatiana. E foi. disciplina é sinônimo de rotina, né? Então você já contou, né, tudo que aconteceu nesse período. Agora eu gostaria que você detalhasse a sua rotina. Vamos focar na segunda fase, que eu acredito que seja aí a dúvida de muitas pessoas, porque tem a peça, né? Treinar a peça. Então, como que era essa sua rotina, de acordo também com as instruções, né, da sua mentora, da professora Priscila? A sua rotina em relação a horas líquidas, quantas peças você fazia por semana, como que funcionava ali a sua progressão nas correções. Vamos focar agora nessa rotina. Então, na segunda fase, nós temos, né, um cronograma de estudo também, só que ela é treino. A segunda fase, ela é academia, né? Se você quer um corpo definido, você precisa ir malhar. Então, eu tinha as minhas horas líquidas diárias de 3 a 4 horas por dia, porque a segunda fase, ela é menor, ela é 40 dias, oficialmente falando, né? 45 dias, se não me engano. Então, ainda assim, eu conseguia ter um dia de descanso, que a Priscila colocou no meu cronograma, só que eu tinha as peças que eu tinha que estar fazendo 2, 3, 4 peças por semana, dependendo, já nas últimas a gente tinha que fazer, e tinha as correções da minha mentora, então, assim, eram dias religiosos, que não tinha outra opção a não ser treinar. Não tinha outra opção a não ser você sentar e você treinar todas as peças possíveis que pudesse cair na segunda fase de direito do trabalho. Sempre ali da forma que a FGV ela pede, né? Então, as horas líquidas que eu tinha por dia, perdão, ela era em média de 3 a 4 horas. E só fazer um adendo, Lívia, ainda na primeira fase, teve um sábado, estava no meu cronograma, sábado é dia de revisão, um dia que você pode descansar e tudo mais, e eu estava, não sei se eu tinha que tomar um café, alguma coisa assim, e eu tinha esquecido a minha revisão. E o fato de eu ter esquecido me veio um sentimento ruim, de tipo assim, eu tô traindo alguém, um sentimento de traição mesmo. Foi ali, naquele momento, com aquele sentimento que eu sabia que eu ia passar na prova da OAB. Por quê? Porque eu tinha deixado um compromisso, o maior e o único compromisso meu do dia, que era com o meu material. Então, essa rotina de estudos, né, religiosamente todos os dias você tem que sentar a bunda na cadeira e fazer, escrever, não tem outra coisa a ser feita. Você precisa treinar. E a gente, por mais que a gente né, vai para um lado, vai para o outro, você chega na segunda fase já, você chega gigante, você chega forte, você chega imponente, você quer falar assim, pede aí, excelência, é um recurso, vou fazer, é uma execução, vou fazer. Então, assim, na segunda fase, não teve outra palavra para definir a não ser treino. Treino, treino e treino. E era aquele treino ali, de você colocar o cronômetro, de você simular o dia da prova, de você, nas questões discursivas, você ser direto e objetivo, né, com fatos, os fundamentos e a conclusão, e todos os dias um pouco. Não tinha não tinha como falar assim, hoje eu não vou estudar, amanhã talvez eu estudo, porque às vezes a pessoa pensa assim, a segunda fase é só uma peça. Não é só uma peça. A segunda fase é tudo uma peça, né? Porque tanto a peça quanto as questões você tem que escrever, você tem que argumentar, você tem que argumentar do jeito que a FGV quer, não é do jeito que você acha que você está explicando, né? Então, assim, na segunda fase foi muito treino, horas líquidas, no sentido de, é de manhã que eu vou estudar?
É de manhã que eu estou mais concentrada, é de manhã que eu estou mais tranquilo, jogo a minha vida toda para resolver à tarde, ou vice-versa, né? No meu caso, que eu ainda estava na faculdade, estou na faculdade ainda. Então, teve que existir, sim, essa fidelidade em cumprir o cronograma, cumprir o que estava ali, né, determinado para ser executado no dia. Tatiana, treino é treino, jogo é jogo. Então, como que foi sua execução de prova? Dá uma dica para o pessoal, porque uma coisa que pega muito, né, na segunda fase é o tempo de prova. Então, dá essa dica para quem está nos assistindo, que está se preparando aí para a sua segunda fase. Então, Lívia, todas as vezes que eu vim para o treino, que eu vim fazer, ou eu vinha fazendo só peça, ou eu vinha respondendo só questões, cronômetro. Eu cronometrava o tempo da minha peça, como nós temos 5 horas de prova, então eu coloquei ali 1 hora para rascunho, 1 hora, né, para desenhar, mais 2 horas para escrever, passar limpo, e 2 horas para as questões discursivas. Então, sempre que eu vinha para o treino, para mim era o jogo. Eu nunca vim para o treino para falar assim, ah, agora eu vou treinar uma peça. Não. Todas as vezes que eu sentei para mim fazer as peças, né, que a Priscila me pedia, para mim era a hora do jogo de gente grande. E assim foi no dia. Todas as horas que a fiscal de sala ia mudando o tempo, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu já sabia a hora que eu tinha que pausar para ir no banheiro, por exemplo. Então, eu sabia a hora que eu tinha que beber água, comer uma fruta. Então, tudo isso, eu já fui muito tranquila para minha prova. Eu não tive problema com ansiedade, com nervosismo, com dor de barriga, enfim. Eu dormi muito bem, né? Eu mantive as atividades físicas em dia também, porque eu acho que isso faz parte do processo. E todas as vezes, como eu te falei, todas as vezes que eu vinha aqui, que eu sentava nesse mesmo lugar para me treinar, para mim era jogo de gente grande. Eu já colocava na minha cabeça que era o dia da prova. Então, eu nunca treinei de brincadeira. Eu sempre treinei aqui nas minhas peças, nos meus rascunhos, para ganhar, para jogar e para sair na frente no placar. Tanto é que quando, né, eu fui pro recurso, eu sabia que eu já estava aprovada porque eu sei que eu tinha feito a coisa correta, né? Então, eu acho que a importância de você treinar de uma forma honesta com você mesmo, honesta com o seu curso, honesta com o que você se propõe a fazer, é exatamente isso. Você não vai entrar num campo por entrar. Ou você entra para ganhar, ou você nem entra. Então, isso para mim, nos meus treinos em casa, fez uma diferença muito grande. Porque eu colocava o cronômetro, eu sabia o quanto tempo que eu tinha que gastar para rascunhar, eu sabia quanto tempo eu tinha para passar limpo e para entregar. E foi assim no dia da prova. No dia da prova eu tive paradas que eu tinha que fazer, por exemplo, deu horário para mim no banheiro, por exemplo. Eu não estava fingindo no banheiro, mas eu ia para me alongar, para caminhar, para dar uma esticada, para lavar o rosto. Então, até isso, o meu treino eu adaptei, né? E eu já sabia, né, que eu tinha que parar, eu tinha que comer uma fruta, eu tinha que beber minha água. E assim, do jeito que eu fazia, que eu treinava em casa, foi o jeito que eu fiz no dia da prova. Então, eu fui para a prova muito tranquila, eu fui para a prova muito certa do que eu ia fazer. O meu VAD também eu comprei estratégia, ele estava todo marcado da forma que eu sabia onde estava os artigos de contestação, de reclamação, de execução, de RO, de revista, enfim. Eu já estava preparada para vencer mesmo. Justamente por quê? Porque os meus treinos em casa, eles sempre foram como se fosse no dia da prova, como se fosse para ganhar mesmo e não tinha outra opção. Quando você viu ali que finalmente foi aprovada, Tatiana, agora fala pra gente sobre emoção, o que que passou na sua cabeça, com quem você conversou? Lívia, é uma sensação assim indescritível. Por quê?
no começo aqui da nossa conversa, eu falei para você que quando eu decidi pela estratégia, né, e eu me encontrei no LDI, porque o LDI, ele me dava todas essas ferramentas de escolha, eu já sabia que a aprovação, ela ia ser uma consequência de um trabalho bem feito, né? Ou seja, o estratégia estava me entregando tudo o que eu precisava. Então, eu precisava fazer isso acontecer. Então, tanto na primeira fase, quando eu corrigi minhas questões, quando eu fiz a minha prova, eu saí da minha prova já sabendo que eu estava aprovada, com essa sensação de ter feito bem feito, por quê? Porque eu me preparei bem. Eu não brinquei, eu não treinei de brincadeira, eu sempre treinei de verdade. Nos meus simulados, eles eram cronometrados, era no horário de meio-dia, era no horário, era, né, igual eu falei, era começando respondendo por ética, e do mesmo jeito que eu fiz no dia da prova, eram os meus treinos. Então, nenhum treino meu foi à toa, assim, nenhum treino meu foi, ai, tô aqui treinando só. Não, todos os meus treinos eram para ganhar. Então, quando veio a você lê lá o aprovado, você fala, a gente não tem como descrever a sensação, porque vencer a FGV é muito bom, entendeu? E no meu caso, que foi no recurso, saber que eles reconheceram um erro, né, na minha correção, que eu estava correta o tempo inteiro, dá um sabor, assim, uma sensação de dever cumprido, pessoal, não profissional, por quê? Por causa, né, como eu te mencionei lá no começo, a autossabotagem, a procrastinação, eram coisas que me perseguiam, porque eu resolvia sempre a vida de todo mundo e deixava as minhas coisas para depois, e assim vinha, né? Então, assim, a sensação, Lívia, de você falar assim, eu sabia que ia dar certo e deu certo mesmo, é muito bom. É muito bom. E essa sensação eu vivenciei ela todos os dias dos meus estudos. Todas as vezes que eu sentei nessa mesma cadeira para mim estudar, eu já visualizava mentalmente eu sentando nessa cadeira e lendo o aprovado. É, como eu te falei, eu sabia que a estratégia estava me entregando tudo o que eu precisava, tudo o que eu preciso para qualquer aprovação que eu venha a fazer, que eu venha a almejar. E sentar nessa mesma cadeira e ler o aprovado foi, assim, uma sensação surreal. Surreal, porque a gente imagina todos os dias, só que na hora que você, nossa, é real, é verdadeiro e deu certo, é muito bom mesmo. E, assim, eu acho que todas as pessoas deveriam se propor a isso, a se autodesafiar e, além de confiar no material, no curso, fazer a sua parte também. Eu acho que isso é muito importante para essa realização. Primeiro, a aprovação ela traz a realização pessoal. A profissional vai ser outros 500 depois que terminar a faculdade, pegar a carteira e começar a trabalhar, enfim. Isso vai ser outros 500, né? Mas essa realização pessoal, ela é indescritível. Ela traz para a gente uma, um empoderamento muito bom mesmo. Bom, Tatiana, maravilhoso tudo que você disse, e é o que a gente costuma dizer, né? A OAB, diferentemente de concursos que você tem outros candidatos, né? Você está jogando contra outras pessoas. A OAB você está jogando Exatamente. contra você mesmo. Então, é isso que você falou, é ser honesto com você todos os dias. E quando consegue, é interessante que todos os aprovados falam dessa realização, desse peso que sai das costas, né? Dessa missão cumprida, é uma satisfação com você mesmo. Eu acho que nada melhor do que ser honesto consigo mesmo, né, Tatiana? Exatamente. Isso, fazendo um adendo quanto ao LDI, eu sempre falo assim, olha, o LDI era academia, e eu precisava ir na academia todos os dias, porque na academia tem os aparelhos que eu preciso para mim ficar marombada. Então, automaticamente, eu sabia que o LDI, ele ia me dar essa segurança que eu né, almejava.
Só que se eu não fizesse a minha parte, honestamente falando, transparente, não ia acontecer, porque não adianta, né, a gente ter ou fazer ou comprar qualquer coisa que seja se a gente não fizer a nossa parte. Então, essa sensação de falar assim, eu sei que vai dar certo, ela eu tive recursos para isso, como eu falei, através de eu ter um material que me deu a oportunidade de escolher o que e de qual forma que eu queria que eu ia estudar naquele dia, desde que eu estudasse. A única coisa que o estratégia sempre me pediu e em contrapartida foi assim, só faz a sua parte, o restante deixa com a gente, né? E foi exatamente assim, tanto na primeira quanto na segunda fase, o estratégia me entregou o que eu precisava e eu fiz a minha parte muito bem feita, né, no quesito de ser honesto, de transparente, de fazer o correto e de principalmente nunca treinar por treino, foi sempre um treino para ganhar, foi sempre um treino para fazer acontecer, foi um treino para tirar nota boa, enfim, foi muito bom. Excelente, Tatiana. Eu quero te agradecer imensamente, tá, por você compartilhar a sua trajetória, por falar palavras tão bonitas, só que mais do que isso, né, aproveitáveis. Quem assistiu isso aqui, acho que entendeu, né, porque você falou tudo tão do seu coração que com certeza vai ajudar a trajetória de alguém, viu? Muito obrigada. Eu espero poder ajudar outras pessoas nesse quesito, principalmente assim, de se autoconhecer, né? Quando a pessoa se conhece, se respeita os seus limites, como eu falei no começo, a pessoa ela entende que a Tatiana ela aprende assistindo, mas a Lívia ela pode aprender lendo, pode aprender ouvindo os áudios que o LDI também tem. Então, você se autoconhecer, você ser sincera, de conhecer os seus limites, de respeitar os seus limites e não se comparar. O X deu certo, então eu vou fazer assim. Não é assim que funciona, porque cada pessoa, cada indivíduo, ele é único. Então, você se autoconhecer, você entender e respeitar os seus limites, eu acho que já é 50% de tudo que a gente precisa fazer nesse preparatório para a prova da ordem. A gente se respeitar e principalmente não se comparar ou enfim. Então eu quero sim que outras pessoas se proporcionem a isso. Eu acho que todas as pessoas merecem se autodesafiar, se respeitando, se conhecendo. É possível, né, quando a gente faz a nossa parte, quando a gente se propõe a estudar sentindo dor nas costas, a recusar um convite de uma festa nossa, imperdível, mas quem perde nunca é a gente, é sempre a festa, porque a gente está estudando, está se dedicando. E eu acho que todas as pessoas merecem passar por isso, porque todo mundo tem problema, todo mundo, durante o preparatório, a vida está acontecendo, e a gente se autodesafiar vai muito além. Como eu falei, a aprovação ela é uma consequência, o que a gente ganha de realização pessoal, interna e crescimento vai muito além do que a estratégia vende. Isso é, sem dúvida, algo assim incalculável. Agradeço muito a toda a equipe do Estratégia OAB, agradeço muito a equipe da professora Priscila Ferreira, uma professora assim de excelência, mãezona, que consegue quebrar o nervosismo, a ansiedade, consegue quebrar qualquer coisa assim que venha atrapalhar. É uma pessoa assim que está fazendo o que tem que ser feito e faz a diferença, com certeza. Muito obrigada. E agora eu vou aí almejar próximas conquistas no Estratégia Concursos e vida que segue com novas conquistas. Obrigada, Lívia. Maravilhoso, Tatiana. Eu espero te entrevistar mais vezes, tá? Muito Por obrigada. favor, vai ser um prazer. Prazer vai ser meu, essa energia boa aí. E para você que nos acompanha até aqui, obrigada pela companhia e pela audiência. Para ver outras histórias, é só navegar aqui no nosso canal Estratégia OAB. Tchau, tchau.